E aí, galerinha? Tudo beleza? Tudo em ordem? Vamos para a nossa última aula de Química Orgânica. Vamos falar sobre os polímeros. Vou fazer um resumo do que são os polímeros, tá? E dos principais polímeros que a gente conhece. Então, os polímeros obtidos por reações de adição e os polímeros obtidos por reações de condensação. Hey ho, let's go, então. O que são polímeros? Primeira coisa, galera, olha para a palavra. Poli significa muitos e meros significa partes. Então, polímeros são formados de muitas partes, de muitas unidades, beleza? Então, polímeros são macromoléculas, moléculas grandes, moléculas gigantes, resultantes da reação entre moléculas pequenas. Então, polímeros são compostos orgânicos provenientes das reações orgânicas entre moléculas pequenas, originando moléculas gigantes, cadeias carbônicas muito grandes. As massas molares dos polímeros, elas têm em torno de 10.000 gramas por mol. Então, 1 mol do meu polímero tem uma massa de 10.000 gramas. São moléculas pesadas, né, com bastante massa, são moléculas muito grandes. A gente tem aqui a definição de dois termos importantes, galera, para a gente poder falar mais dos polímeros. A gente tem que definir o que são monômeros e o que é uma polimerização. Monômero, galera, são as moléculas pequenas que vão reagir formando os polímeros. Então, um polímero, ele é formado por monômeros. Detalhe, a gente vai ver nos dois tipos de reação de formação de polímero que os monômeros têm carinhas específicas, né? Então, por exemplo, os polímeros obtidos por reações de adição, eles são provenientes das reações entre monômeros iguais. Então, a gente vai ver que vai ser a mesma molécula pequena se juntando para formar um polímero, uma molécula grande. Os polímeros obtidos por reação de condensação, aí a característica serão moléculas orgânicas pequenas que possuem grupos funcionais diferentes. Então, os monômeros são as moléculas orgânicas menores que vão se unindo, que vão reagindo e dando origem aos polímeros. Polimerização é o nome da reação que transforma monômero em polímero. Aí a gente tem a polimerização por adição, a polimerização por condensação, beleza? Detalhe, então, ó, os polímeros sintéticos, galera. A gente vai falar de polímero sintético, polímero criado pelo homem, beleza? Vai ter uma exceção aí que é a borracha, beleza? Vou falar da borracha natural, da borracha sintética. Mas a gente vai falar de polímeros sintéticos. Nós temos polímeros naturais. As proteínas, por exemplo, são polímeros naturais. Os polímeros sintéticos vão ser classificados em dois grupos, os polímeros de adição e de condensação. A gente vai falar um pouquinho de alguns polímeros desses grupos. O grupo dos polímeros é um grupo muito grande. A gente chama os polímeros popularmente de plásticos. Todo plástico é polímero? Sim. Todo polímero é plástico? Não necessariamente, tá? Mas a gente chama popularmente o polímero de plástico. E aí a gente vai ver alguns exemplos, porque essa classe dos polímeros ela é muito grande, ela tem muitos exemplos, beleza? Então vamos lá, vamos começar com os polímeros de adição. Então, os polímeros obtidos a partir das reações de adição entre os monômeros. Substâncias utilizadas na produção desses polímeros, então os monômeros que vão dar origem a esses polímeros, apresentam obrigatoriamente pelo menos uma dupla ligação entre carbonos. Então, para eu ter um polímero
a partir de uma reação de adição, para eu ter uma polimerização por adição, o meu monômero, que vai dar origem ao polímero, obrigatoriamente precisa ter pelo menos uma dupla ligação. Se vai rolar uma reação de adição, a gente já viu reação de adição, eu preciso da dupla para ter a quebra da ligação π. E aí, a entrada de átomos ou grupo de átomos, ou no caso aí, a ligação com uma outra molécula do monômero para formar a minha cadeia polimérica, beleza? Então, se é reação de adição, eu tenho que ter pelo menos uma dupla ligação entre carbonos, ok? Aqui temos como exemplo o etano. Então, só para salientar aqui, ó, eu preciso ter uma dupla ligação entre carbonos. O etano não, gente, o eteno, tem uma dupla ali, pelo amor. O eteno, ele é um monômero que forma o polímero polietileno. Então, eteno ou etileno, que é o nome comercial, é um monômero do polietileno. Então, temos aqui um composto com pelo menos uma dupla ligação entre carbonos que vai sofrer reação de adição, beleza? Então, durante a polimerização, eu tenho que ter a quebra da ligação π e a formação de duas novas ligações simples. Isso a gente já está ligado. Então, olha o exemplo aqui, ó, duas moléculas de eteno, galera. Eu tenho a quebra da ligação π e eu tenho a união dessas moléculas. E essas ligações aqui, elas estão abertas para outros monômeros, outras moléculas de eteno irem se ligando, formando uma cadeia bem grande. Então, é dessa maneira que vai acontecer a polimerização por adição. Vamos falar, então, de alguns polímeros obtidos por essa reação de adição. Então, o primeiro aí que eu acabei de falar é o polietileno. O monômero que dá origem ao polímero polietileno é o etileno, nome comercial do eteno, C2H4. O polietileno, ele é um polímero de grande utilidade na nossa vida, sendo utilizado, por exemplo, para fabricar brinquedo, sacolinha plástica. Tá? A gente tem dois tipos de polietileno, o PEAD e o PEBD. O polietileno de alta densidade, que é um polietileno, é aquele plástico mais rígido, mais grosso. Por exemplo, se eu não me engano, da minha própria garrafa aqui, tá? É um plástico bem mais resistente, mais duro do que o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, que é utilizado na fabricação de sacolinha plástica. Então, a gente consegue visualmente perceber a diferença entre o plástico da minha garrafa e o plástico da sacolinha. Os dois são polietileno, só que eu tenho o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade, beleza? A reação, eu preciso de N moléculas de etileno, tá? Por que N? Porque para eu formar uma cadeia grande, para eu formar um polímero, eu preciso de muitos monômeros. Então, aqui o N significa um número muito grande, tá? Então, eu tenho o etileno, vai ter a quebra da ligação π, e eu vou juntando mais moléculas de etileno uma na outra, para formar o polietileno. Aqui a gente coloca só a estrutura do monômero, que deu origem, né, já com a ligação rompida, e coloca entre parênteses com N, tá? Porque não dá para eu representar o polímero inteiro, o polietileno inteiro, porque eu vou ter que representar uma cadeia muito grande. Então, a gente coloca o monômero, já no caso com a ligação rompida, entre parênteses e coloco N, que significa que eu tenho muitas unidades iguais a essa. Essa unidade vai se repetir várias e várias e várias vezes. Beleza? Então, exemplo aqui, ó, recipientes plásticos, tá? Embalagens de produto de limpeza, embalagens de produtos alimentícios, tá? Sacos plásticos, aqueles capacetes de obra também, polietileno. Então, é um polímero que a gente tem bastante contato, beleza? PVC, então, segundo polímero
de adição. PVC, o policloreto de vinila. PVC é a abreviação para policloreto de vinila. O PVC, ele é usado como isolante elétrico, tubos de água e esgoto, que é o que a gente está mais acostumado, né? Falar dos tubos de PVC, brinquedo também, e na substituição do couro em estofamentos, tá? Então, uma forma da gente trocar o couro animal, natural, por um couro sintético é utilizando o PVC na fabricação desse couro sintético, beleza? Então, aqui o monômero do PVC é o cloreto de vinila, ó, policloreto de vinila. Então, o monômero é o cloreto de vinila. Do polietileno, o monômero era o etileno. Do policloreto de vinila, o monômero é o cloreto de vinila. Ou cloroeteno, tá? Que cloreto de vinila é o nome comercial do cloroeteno. Mesmo esquema, galera. Adição, quebra da ligação π e vou juntando moléculas de cloreto, de cloroeteno ou de cloreto de vinila. Beleza? Ó o N de novo aqui, ó. Para representar que é uma quantidade grande de monômeros. E aí, o meu monômero já com a ligação rompida, entre parênteses. Beleza? Olha os exemplos aqui. Os tubos de PVC, tá? Que a gente utiliza nas tubulações de água e esgoto. É o exemplo mais clássico e mais utilizado do PVC, beleza? Os conduítes também, né, para passagem dos fios da rede elétrica. Terceiro polímero de adição. De novo, galera, tem uma quantidade muito grande aqui. Eu estou colocando, estou listando alguns mais conhecidos, mas a gente tem uma gama muito grande de polímeros, beleza? Terceiro polímero de adição que a gente pode destacar é o Teflon. Detalhe, Teflon é marca, tá? Mas a gente acabou internalizando e utilizando a marca para falar do próprio polímero. O Teflon é o polímero do tetrafluoreteno. Ó, tetrafluoreteno, eu tenho um eteno com 4 átomos de flúor ligados aos carbonos. O Teflon, ou polímero do tetrafluoreteno, é um plástico resistente, tá? Essa é uma característica interessante dos polímeros. Os polímeros são resistentes. Óbvio, o polietileno de baixa densidade da sacolinha é menos resistente do polietileno de alta densidade da minha garrafa. Mas eles têm resistências à tração, a suportar peso. Há alguns polímeros resistência a altas temperaturas. Então, a gente tem características, dependendo do polímero, ele vai ter características diferentes, tá? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, o Teflon, ele é resistente e ele é muito utilizado em revestimento de utensílio doméstico, utilizado como antiaderente. Então, quando a gente fala de Teflon, a gente já tem que pensar nas panelas e nas frigideiras antiaderentes, revestidas de Teflon. Teflon é marca, tá? Então, pode ser que você vá comprar uma panela e não esteja escrito que é Teflon, mas está escrito que é revestida com polímero, com uma substância antiaderente. Ok, tá? A ideia é a mesma substância. Então, aqui, ó, tetrafluoreteno, ou tetrafluoretileno, tá? Ó, os 4 átomos de flúor ligados aos carbonos. Eu tenho a quebra da ligação e aí aqui eu vou ter na união de mais moléculas de tetrafluoreteno para formar o polímero do tetrafluoreteno ou o Teflon, beleza? Por que a gente pode usar o Teflon como antiaderente? Porque essas ligações carbono-flúor, elas são pouco suscetíveis ao ataque de outras substâncias químicas. Então, a gente não vai conseguir estabelecer uma ligação desse carbono-flúor, principalmente do flúor aqui, ó, a gente não vai conseguir estabelecer ligação do flúor com outras espécies químicas. Então, as substâncias não grudam, tá? Por isso que a gente pode usar como antiaderente, porque esses átomos de flúor aqui,
eles não vão querer se ligar com outras substâncias. Não necessariamente se ligar, mas interagir com outras substâncias, tá? Exemplo aqui, ó, frigideira antiaderente, tá? E aquele rolinho de veda rosca que a gente usa em encanamento, Teflon também, viu? Ah. Falar um pouquinho, dentro dos polímeros de adição, da borracha ou dos elastômeros, tá? A gente tem a borracha natural, obtida a partir do látex, que é uma resina extraída da seringueira, da Hevea brasiliensis. E essa resina, o látex, ele é um líquido rico em isopreno, ou, nome oficial da IUPAC, 2-metil-bútio-3-dieno. Ó, dieno. Tem duas duplas por falta de uma. Tá? Então, a gente tem a quebra de uma das ligações do isopreno, mais especificamente essa daqui, quebra uma das duas duplas e aí eu vou unindo várias moléculas de isopreno para formar o poliisopreno, ou que a gente chama popularmente de borracha. Então, esse é um procedimento natural, onde eu encontro na resina do látex, lá da seringueira, só que também é possível produzir borracha sintética, beleza? Então aqui, galera, ó, dá uma olhadinha. Ó, o isopreno, ele vai tendo a quebra das duplas ligações e a junção. Eu posso ter dois tipos, eu posso ter o cis 1,4 poliisopreno e o trans 1,4 poliisopreno, tá? Dependendo se é cis ou se é trans, muda um pouco das propriedades da minha borracha, ok? Falar rapidinho também do processo de vulcanização da borracha. Então, a borracha, seja ela natural ou sintética, o poliisopreno, ele não é resistente à tração, ele quebra facilmente e ele esfarela se eu tiver em temperatura muito baixa. Tá? Isso não é uma propriedade interessante. Eu preciso de um polímero resistente à tração e resistente à variação de temperatura. E a borracha, principalmente a borracha natural, não tem essas propriedades. Para que a borracha seja resistente à tração e à variação de temperatura, ela precisa ser submetida ao processo de vulcanização. O que é o processo de vulcanização? Foi um processo descoberto acidentalmente, conta a história, por Charles Goodyear. Sim, o Goodyear, dos pneus Goodyear, não, né? Tem uma relação direta, óbvio. Em 1839, tá? Conta a história que o Goodyear, trabalhando aí com a borracha, né? Ele estava desenvolvendo esse polímero, trabalhando com a borracha, e ele percebeu que a borracha ela era quebradiça em temperaturas muito baixas. Tá? E aí conta a história que ele derramou sem querer, em cima da borracha que ele estava trabalhando, um composto à base de enxofre. E aí ele descartou essa borracha porque fez cagada. Não era para ter derrubado composto de enxofre na borracha. E descartou, deixou de lado. Depois de uns dias, ele percebeu, ele foi pegar aquilo que ele tinha descartado e ele percebeu que a sua borracha estava diferente. Não estava esfarelando, mesmo a baixas temperaturas, e estava resistente à tração. E aí ele se ligou que essa ideia de misturar compostos de enxofre com a borracha era legal, melhorava as propriedades do seu polímero. E ele deu o nome de vulcanização em homenagem ao deus grego Vulcano. Tá? Óbvio, tem a relação lá do enxofre presente no vulcão, beleza? Então, olha, ó, o que é a vulcanização? É a reação da borracha aquecida com átomos de enxofre. Então, eu vou misturar átomos de enxofre à minha borracha aquecida, de 3 a 8% de enxofre na mistura total.
E eu vou ter a formação de pontes entre as cadeias poliméricas. Então, tá aqui, ó o meu polisopreno. Eu tenho duas cadeias de polisopreno. Quando eu misturo, faço uma reação entre o meu polisopreno com o enxofre, eu tenho a formação de pontes entre as cadeias. Essas pontes permitem que as duas cadeias deslizem umas sobre as outras. Isso faz com que a borracha tenha elasticidade e não se torne quebradiça. Então, o processo de vulcanização é a adição de enxofre à borracha aquecida, para que tenha essa formação das pontes de enxofre entre as cadeias e a borracha se torne elástica e resistente à tração e às baixas temperaturas. Beleza? Vamos falar agora, para finalizar, dos polímeros de condensação. Então, ali eu falei de alguns exemplos, de 4 exemplos, bem pouquinho, tá? De polímeros de adição, onde o meu monômero precisava obrigatoriamente ter pelo menos uma dupla ligação. Agora, para os polímeros de adição. Deixa eu ligar a bateria do computador, senão ele vai morrer. Pronto, agora ele não morre. Então, os polímeros de condensação. Polímeros formados pela reação entre dois monômeros diferentes, tá? Que a gente chama de copolímeros, esses dois monômeros diferentes, com a eliminação de moléculas pequenas, por exemplo, de água. Então, na adição, eu tinha monômeros da mesma substância, eu estava trabalhando com moléculas da mesma substância química, do mesmo composto orgânico, moléculas pequenas que tinham dupla ligação. Agora, na condensação, eu vou trabalhar com dois monômeros diferentes, de duas substâncias diferentes, de duas pertencentes a duas funções orgânicas diferentes. E nessa reação, eu vou ter a eliminação de algumas moléculas pequenas, por exemplo, água. Então, os polímeros de condensação são polímeros obtidos a partir de reações de eliminação, que a gente já viu também. Então, nesse tipo de polimerização por condensação, os monômeros não têm obrigação de apresentar dupla ligação. Pode até apresentar, mas não é obrigatório. Mas é necessária a existência de grupos funcionais diferentes. Então, os monômeros precisam obrigatoriamente pertencer a funções orgânicas diferentes, para eu ter a eliminação de moléculas de água, por exemplo. Tá? Então, aqui temos um exemplo, ó. Etilenoglicol, tá? Ou etanodiol, beleza? Função aqui hidroxila, é um álcool, reagindo com o ácido tereftálico, tá? Ácido carboxílico. Então, funções orgânicas diferentes. Um tem grupo funcional hidroxila, outro tem grupo funcional carboxila. Eu tenho a saída de uma molécula de água, galera. Eu tenho a saída da hidroxila do ácido e do hidrogênio do álcool. E aí eu tenho a ligação do carbono do ácido no oxigênio do álcool. Então, temos aqui, ó. Tá aqui a ligaçãozinha. Beleza? Tranquilo, é a saída da molécula de água. Então, reação de eliminação, ok? Alguns exemplos de polímeros de condensação. Primeiro, poliéster. Poliéster é um polímero de condensação entre diácidos carboxílicos, como o ácido tereftálico, que a gente viu, inclusive é esse o exemplo, com diálcois, o etilenoglicol. Então, o poliéster mais importante, a gente tem tipos de poliéster, o mais importante, ele é resultante da reação entre o ácido tereftálico e o etilenoglicol, que a gente acabou de ver.
E esse poliéster é chamado de terilene ou Dracon. Tá? A gente conhece mais como poliéster mesmo, que a gente não fica diferenciando muito os tipos de poliéster. Aqui, ó. Belezinha? Então, a reação que a gente acabou de ver com a saída, a eliminação de uma molécula de água entre um diálcool e um diácido. Exemplo do poliéster mais importante, o terilene ou Dracon. Utilização para fabricação de barracas, tá? Uniformes de futebol, tá? É muito utilizado o poliéster. Para roupa, galera, é muito comum. Se vocês olharem as etiquetas das roupas, vocês vão ver lá, às vezes 10% algodão, 90% poliéster. São utilizados para a fabricação dos tecidos sintéticos, tá? Normalmente, que nem essa camisetinha que eu tô, é aquela camisetinha gostosa, macia, ela é algodão, tá? Ela é quase 100% algodão. Quando você pega esses tecidos, pelo menos que me irritam, que me pinicam, que gruda, que não deixa você suar, eles são tecidos com uma grande porcentagem de poliéster, tá? Então, sutiã, calcinha, calças não de lycra, porque a lycra é um outro tipo de polímero, tá? Mas esses tecidos elásticos, essas roupas de tectel, são tudo à base de poliéster. Poliéster é muito utilizado na fabricação de roupas, beleza? Vamos falar um pouquinho do PET. O PET é um tipo de poliéster, o polietileno terefitalato. PET é a sua abreviação. PET, ele vai substituir, né? Ele veio principalmente lá no começo dos anos 90. Vocês não vão se ligar, mas eu lembro desse processo de troca, né, das garrafas de vidro de refrigerante por garrafa de plástico. Nossa, foi uma coisa assim, na época a gente achava fenomenal. Você falava, nossa, eu não preciso mais comprar garrafa de vidro retornável, que eu tenho que ficar carregando para lá e para cá no supermercado. Não, agora é uma garrafa que eu pego e jogo fora. A gente achava fenomenal, né? Era muito comum também, galera. Aí tem a questão do polietileno, dos saquinhos plásticos, né? Mais ou menos na mesma época, também a utilização de sacolinha plástica em mercado não era algo convencional. A gente tinha o costume de ir para o mercado com aquelas sacolas de nylon. Tá? Em casa tinha várias, tinha uma meia dúzia de sacola de nylon que a gente usava para ir no mercado, tá? Para não precisar ficar carregando sacolinha plástica, porque não era disponibilizado. Aí no começo da década de 90 que isso começou a aparecer, essa substituição das garrafas de vidro pelas garrafas de PET, né, o PET, plástico, e a substituição das sacolas que a gente levava para o mercado, né, com as sacolinhas plásticas. Hoje a gente repensa tudo isso, né, galera? Mas enfim. O PET, ele tem uma das suas principais funções, né, pensando nas bebidas gaseificadas, é impedir a difusão dos gases. Tá? Ele segura o gás dentro do recipiente, porque as garrafas de vidro, elas têm sim microporos que deixam sair um pouquinho do gás. Essa história de que o refrigerante na Coca-Cola, posso falar Coca-Cola. A Coca-Cola da garrafa de vidro, né, daquela garrafinha pequenininha, ela é diferente da Coca-Cola da latinha ou da Coca-Cola. Para mim é diferente. E tem uma explicação para isso por causa da interação do vidro com a bebida, beleza? E aí a garrafa PET veio para impedir essa difusão dos gases. Então aqui, ó, reação de formação do PET, do polietileno terefitalato. Então, a gente tem dimetilterefitalato, não é ácido terefitálico, igual tinha ali no Dracon, tá? Aqui é um éster, galera, tá? Dimetilterefitalato, reagindo com etileno glicol, sim, é o mesmo álcool, só que como é um éster, eu formo o hidroxibis 2-hidroxetilterefitalato, ou polietileno terefitalato, que é o PET. E a molécula que sai, que é eliminada, não é água, é metanol. Beleza?
Então, é uma reação um pouquinho diferente. Ó. Ao invés de eu usar o ácido terefitálico, eu uso um éster, o dimetil terefitalato. Beleza? Então, aqui, ó, garrafa PET é o mais comum, mas a gente tem a utilização do PET em muitos objetos. Roupas, temos roupas à base de PET. Vassoura, é muito comum as vassouras de fio de PET. Fitas, bandejas, telhas, linhas. A gente tem uma gama muito grande de aplicação para o PET, principalmente pensando no processo de reciclagem das garrafas de refrigerante. Beleza? E aí, para finalizar, vamos falar do nylon, um polímero de condensação importante também. Aí a gente finaliza polímero. Então, o nylon é um polímero de condensação obtido a partir da reação de diaminas com ácidos dicarboxílicos. Então, eu vou reagir diamina com diácido. O nylon mais comum que a gente tem é o nylon 66, resultante da reação de copolimerização do ácido adípico com um 6-diaminohexano. Aqui, ó, hexametileno-diamina, ou um 6-diaminohexano, reagindo com ácido adípico. É um diácido, beleza? Essa reação vai ter a saída de um nitrogênio do grupo amina e da hidroxila da carboxila do ácido, liberando uma molécula de água. E aí eu tenho a união do oxigênio do ácido com o nitrogênio do grupo amina, formando aqui, ó, um grupo amida, beleza? E a formação do nylon 66. Onde a gente encontra muito nylon? Roupas que protegem da chuva. Então, para quem tem moto, galera, tá ligado como esse tipo de roupa é importante, né? A maioria das roupas, elas são feitas de nylon, principalmente as mais novas, que elas são bem molinhas e fáceis de guardar, né? A que eu tenho aqui em casa, ela é um pouco mais antiga, então ela é um material mais grosso. Aí ela não dá mais trabalho para você armazenar. Mas hoje a gente tem roupas para proteção da chuva, para moto, bem molinhas que você faz um rolinho com ela assim. E elas são de nylon. As meias de nylon, né? Meia calça. Meia calça já teve épocas. Hoje é muito legal a gente ver as meias calças coloridas. Eu adoro uma meia calça colorida. Também nylon. Óbvio, foi aprimorando. A gente tem outros materiais também para meia calça não ficar tão grudada, mas tem as meias de nylon, tem as linhas de nylon, linha de pesca. Então a gente também tem uma aplicação muito grande para o nylon. Beleza, galera? Então o mais importante dos polímeros é a ideia de que polímero é uma molécula muito grande obtida a partir das reações de moléculas pequenas, os monômeros. E aí eu tenho dois tipos de polímero, os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Isso para os polímeros sintéticos. Beleza? Então ficamos por aqui. Até a próxima, galera.